Atenção, em 5 segundos, para mais de 100 municípios, Jornal Band Cidade. Vem que tem Zema. Tem de tudo com condições e preços únicos. Motoristas e representantes de transportadoras fecham a BR-365 próximo a Uberlândia. O movimento começou por volta das 6 horas da manhã, aqui no quilômetro 638 da BR-365, aproximadamente 15 quilômetros da cidade de Uberlândia. Prefeitura de Uberaba faz campanha para orientar motoristas e pedestres. Na realidade é um trabalho de respeito pedestre, né? A gente pede para tanto os pedestres como os motoristas se respeitarem mutuamente. Laboratórios aumentam produção de antígenos no Brasil. Mas em 2014 a produção foi recorde, de 3.700.000 doses, um aumento de 34% em relação a 2013. Instituto dos Cegos pede ajuda para manter atendimentos. O Band Cidade desta quarta-feira está no ar. Boa noite. A polícia fechou o cerco à criminalidade em pelo menos 3 cidades na região do Alto Paranaíba. A operação foi uma parceria entre as polícias Militar, Rodoviária Federal e Ministério Público. A Operação Tarja Preta foi realizada nesta quarta-feira nas cidades de Monte Carmelo e Coromandel. Em 47 locais visitados, foram cumpridos mandados de prisão, busca e apreensão. Foram utilizadas 60 viaturas da Polícia Militar, uma aeronave e 10 viaturas da Polícia Rodoviária Federal. Empregados na operação foram 185 policiais militares, 30 patrulheiros, 2 promotores de justiça, um delegado que atua junto ao GAECO e 4 cães da PM. 41 pessoas foram presas ou conduzidas, incluindo um vereador da cidade de Romaria sob suspeita de fraudes e estelionato. Foram apreendidos R$ 24.600 em dinheiro e R$ 46.000 em cheques, 19 veículos, um revólver calibre 38, um carregador de submetralhadora 9mm, 1,5 kg de ácido bórico, balanças de precisão, rádios receptores, um deles sintonizado na faixa da Polícia Militar, e grande quantidade de maconha, cocaína e crack, além de aparelhos celulares. As informações foram repassadas pelo Coronel Elias, titular do batalhão em Monte Carmelo. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot Monteiro de Barros, vem a Uberlândia para ato público em repúdio à violência contra promotores e juízes de Minas Gerais. O encontro será na sexta-feira, a partir de 13h, no Center Convention, na Avenida João Naves de Ávila, número 1331. O ato foi motivado após o atentado sofrido no último sábado pelo promotor Marcos Vinícius Ribeiro Cunha, em Monte Carmelo, no Alto Paranaíba. As autoridades vão palestrar sobre a segurança de promotores e magistrados. E o Hospital Santa Clara, aqui em Uberlândia, informou em nota oficial hoje à tarde que o promotor de justiça de Monte Carmelo, Marcos Vinícius Ribeiro Cunha, recebeu alta. Segundo o médico Luiz Henrique Vidigal, o paciente evoluiu com bom padrão respiratório após a retirada do dreno de tórax na noite de ontem. Ele manteve boa alimentação e bom controle de dor. Foi submetido a uma série de exames laboratoriais e os resultados foram satisfatórios. Motoristas e representantes de transportadoras fecharam a BR-365 próximo a Uberlândia. Durante o protesto foi colocado fogo em pneus. Eles querem redução nos preços dos combustíveis. O movimento começou por volta das 6 horas da manhã, aqui no quilômetro 638 da BR-365, aproximadamente 15 quilômetros da cidade de Uberlândia. Foi colocado fogo em pneus, bloqueando a pista nos 2 sentidos. Está sendo permitido passar apenas veículos de passeio, ônibus e caminhões com cargas perecíveis.
Entre outras reivindicações estão a baixa no preço dos combustíveis e também a prorrogação nas parcelas dos Finans. A situação ela é muito complicada em todos os segmentos, porém o transporte rodoviário de cargas é o segmento que eu acho que está sendo mais penalizado. E essa paralisação aqui, isso aqui a gente só está mostrando que a gente não consegue mais andar da forma que está. Ou nós paramos hoje, ou amanhã nós vamos parar porque nós não temos mais nome, nós não temos condição de colocar um pneu no caminhão, nós não temos condição de mais nada. Então a gente precisa de soluções urgentes. Nós precisamos da redução do preço do combustível, nós precisamos urgentemente da prorrogação do pagamento das parcelas de FINAME de pelo menos por 12 meses, para a gente poder conseguir respirar. Em poucas horas de paralisação, o congestionamento de caminhões nos dois sentidos da via chegou a 20 quilômetros. Alguns motoristas foram pegos de surpresa e questionam a manifestação. Segundo eles, o movimento deve ser mais organizado e ainda afirmam que as reivindicações atendem mais os anseios das empresas do que as dos trabalhadores. O movimento ele tem que ser assim, mais organizado, tem que ter uma pauta, tem para discutir muitas coisas, não é só com relação ao preço do óleo diesel, mas existem muitos outros pontos que tem que ser discutidos e que a gente não está ouvindo por parte das pessoas que estão fazendo essa movimentação, essa manifestação. Eu não sou a favor, não, porque o povo está usando o motorista de caminhão como escudo deles. E concordo pela paralisação. Eu acho que o brasileiro tem que reivindicar muita coisa. Eu concordo que tem muita coisa errada, muita coisa caro, preço exorbitante. Só que eu não concordo com a forma que é feita. Nós não temos uma previsão ao certo. Na verdade, nós não gostaríamos nem que estivesse acontecendo isso, né? Nós não precisaríamos estar nessa situação. Mas a gente espera que, diante disso, que a cada dia o Brasil está aderindo cada vez mais a essas paralisações. Então, que isso faça, que nos chamem, né, para poder estar negociando e nos oferecendo uma solução para o nosso problema. Então, a gente não tem, assim, previsão de pode ter parado aqui um dia, 2, uma semana, a gente não tem previsão. Equipe da Seção de Educação no Trânsito da Prefeitura de Uberaba, no Triângulo Mineiro, colocou em prática a campanha de orientação para motoristas e pedestres. A proposta é ter um trânsito seguro e evitar acidentes. A equipe da Seção de Educação do Trânsito está na área central de Uberaba, realizando um trabalho de educação para pedestres e motoristas. Nós flagramos aqui a equipe trabalhando no coração de Uberaba, na Avenida Leopoldino de Oliveira. Hélio Reis, que é o chefe da seção, comenta com a gente o que vem a ser esse trabalho, Hélio. Na realidade é um trabalho de respeito pedestre, né? A gente pede para tanto os pedestres como os motoristas se respeitarem mutualmente. A gente percebe que o pedestre, às vezes, também ele não aguarda o sinal verde, ele passa do sinal vermelho. Então a gente passa algumas dicas através do panfleto para essa travessia mais segura. E também para o motorista, para que ele pare devagarzinho, para que ele não dê aquela parada brusca para o carro de trás não bater na sua traseira, mas que ele vai parando devagarzinho e a gente vai dando essas dicas para os motoristas e para os pedestres para tentar minimizar um pouco essa questão da passagem do pedestre fora da faixa. A gente tem observado também, vocês estão olhando aqui, inclusive algumas infrações flagradas. Com certeza, muita gente sem cinto de segurança, principalmente no banco de trás, muitas mães usando as cadeirinhas como enfeite. As crianças, na verdade, estão sentadas na cadeirinha, mas o cinto não está travado. A gente percebe também as motos com viseira levantada, celular debaixo de capacete. Então, são muitas infrações. Na realidade, muitos estão usando o cinto, mas muitos não estão usando. Então, a gente percebe muita infração de trânsito. E a gente tenta chamar a atenção do jeito da forma mais sucinta que dá. Esse trabalho vai ser estendido também para as escolas e também para os motoristas de transporte escolar? Com certeza, já até iniciamos esse trabalho com as vans escolares. Nós estamos entregando para os motoristas um panfleto, onde é um panfleto explicativo para o motorista da van, onde ele tem que colocar o cinto, pedir para as crianças colocarem o cinto também. E nós vamos para as escolas fazer esse trabalho na saída e na entrada, na porta de escolas municipais, estaduais e particulares. Tem prazo para acabar? Não, a gente vai fazer isso até a gente sentir uma melhora, né, na questão do trânsito na porta das escolas. A costura é uma forma artesanal ou manufaturada de se juntar duas partes de um tecido, pano, couro ou casca. E olha que a arte de manusear as agulhas não é para qualquer um não, viu? Várias pessoas começam muito cedo na arte de fazer roupas e daí não param mais.
É o caso de Dona Geralda de Fátima Silva, que aos 56 anos de idade, conta que começou aos 15 anos e até hoje faz da costura uma forma de ganhar a vida profissionalmente e viver. Eu gosto do meu trabalho de costura e também eu tiro meu salário da costura. E tudo que eu tenho foi construído, tirado da costura. Uma profissão que tem aproximadamente 5 mil anos de existência. Estamos falando da costura. Tanto a caseira como a industrial ainda atrai um público cativo em pleno século XXI. Tanto faz o sexo masculino como do sexo feminino. O importante é o aprendizado e levar aí essa costura como uma vida profissional. Quem faz opção pela costura tem mercado de trabalho garantido. Com 100 horas de treinamento, 6 meses dentro da sala de aprendizado, já é encaminhado ao mercado de trabalho por confecções parceiras. Sendo assim, uma das profissões mais antigas do planeta, vários problemas hoje afetam os produtores de roupas, que gostam de trabalhar de forma caseira ou industrial. Mão de obra especializada é o problema vivenciado pela classe. O mercado de moda está bem aquecido, né? As confecções vêm aproveitando muito bem isso aí, mas ela vem sofrendo muito pela falta de mão de obra qualificada. E conforme as nossas pesquisas realizadas aqui no mercado de Uberlândia, nós identificamos essa oportunidade e tomamos a decisão de criarmos uma escola especializada em cursos de moda e costura. Laboratórios que produzem antígenos no Brasil para diagnosticar casos de tuberculose e brucelose em bovinos aumentam a produção. Os detalhes você acompanha depois do intervalo. Com 73 anos de funcionamento, o Instituto dos Cegos do Brasil, central em Uberaba, pede ajuda para continuar oferecendo a alimentação aos assistidos. É o que o recurso que atendia a todos os internos agora será suficiente somente para atender os menores estudantes. O recurso do FNDE, o Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, já não é entregue integral desde o mês de fevereiro. A gente recebia alimentação da Prefeitura através do Fundo Nacional da Educação. Só que ela complementava essa alimentação para todos os demais assistidos. Então, da contagem dela, os menores matriculados na escola são 80, o total de assistidos são 180. Durante o dia, são servidas 6 refeições. A colação, o almoço, o café da tarde, o jantar e a ceia. Hoje, o Instituto dos Cegos do Brasil Central atende diariamente cerca de 180 pessoas. 80 são estudantes da educação infantil ao 7º ano. Os outros 100 recebem atendimentos na área da saúde e também do esporte. E para eles, as refeições não estão mais garantidas. É o caso do senhor Antônio Arantes, de 74 anos. Eu chego às 8h30 da manhã e fico até 16 horas ou até 15 horas e 30 minutos. Sem as refeições, vai ficar difícil continuar com as atividades, que para ele funcionam como tratamento. Sem alimentação não tem como. O presidente da instituição acredita que faltará cerca de R$5 mil todo mês para oferecer refeição a todos. Por isso, ele conta com a ajuda da população. A forma de ajudar é através da conta do CODAL, pode ser feito o débito direto na conta, ou um boleto bancário através do Banco Bradesco, que é emitido aqui pela instituição. Nós não temos cobradores nas portas. A pessoa pode também trazer alimentos, doar dinheiros aqui na própria instituição, ou pelo telefone de 3321-5546 e se informar melhor a respeito disso, falar com a Milene Borges, que é nosso departamento de marketing aqui do Instituto de Cegos. E pode também comprar uma pizza. Nesse dia 28 aqui nós estamos vendendo 700 pizzas para angariar fundos aqui para a nossa instituição. Então a gente tem essa campanha periódica com pizzas, com jantar árabe no final do ano, doações espontâneas da população e doações rotineiras da população através da conta bancária, o CODAL ou na própria instituição. Agora vamos para a previsão do tempo para esta quinta-feira na região. Os dados são do Instituto Clima Tempo. Sol com muitas nuvens em Araguari. Pode chover à tarde e à noite. Máxima 28, mínima 19 graus. Também há previsão de chuva à tarde e à noite para Ipiaçu. A máxima prevista é de 33 e a mínima de 24. Em Rio Paranaíba, o dia amanhece parcialmente coberto.
pode chover no município esta quinta-feira. Máxima 31, mínima 19. Em Varjão de Minas, o dia começa com sol e muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Máxima 26, mínima 20. Em Buritis também pode chover nesta quinta-feira. O dia já amanhece parcialmente coberto. Máxima 33, mínima 22 graus. Neste período em que aumenta a produção de soja, uma das ações da Patrulha Rural de Unai, no noroeste do estado, é monitorar o movimento nas lavouras. Os militares buscam informações que serão úteis no combate à criminalidade. A Patrulha Rural de Unai foi a segunda patrulha criada no estado de Minas. Após a sua criação, registrou-se uma redução de mais de 70% da criminalidade na zona rural do município. Neste período produtivo de soja, uma das ações da Patrulha Rural é monitorar o movimento nas lavouras. Os militares colhem informações que lhes serão úteis no combate à criminalidade. Com as informações passadas, e não só as informações, a gente, com a Patrulha Rural, a presença da Patrulha Rural, com isso vai inibir, né, a ação dos infratores. Sempre a gente estando presente, com certeza isso vai evoluir, todo mundo vai saber da presença da patrulha, vai inibir. Juntando a vigilância da fazenda, mais a polícia, né, integrando as duas, a gente não tem índice de roubo na fazenda. Através da interação da Patrulha Rural com trabalhadores e produtores rurais, a Polícia Militar monta um banco de dados que possibilita a prevenção de novos crimes. Laboratórios que produzem antígenos no Brasil para diagnosticar casos de tuberculose e brucelose em bovinos estão aumentando a produção de doses a pedido do Ministério da Agricultura. O esforço é para controlar e erradicar essas doenças. A tuberculose e a brucelose são as doenças que mais atingem o rebanho bovino nacional. Enquanto a tuberculose afeta o sistema respiratório, fazendo o animal perder peso, a brucelose prejudica a reprodução. A prevalência destas infecções no Brasil varia de acordo com a região, mas para evitar a disseminação é obrigatório fazer exames antes de transportar o gado. Os casos positivos devem ser sacrificados. O diagnóstico é dado através de imunobiológicos, ou antígenos como também são conhecidos. Eles são feitos a partir de proteínas extraídas de bactérias. Um dos responsáveis no país pela produção de antígenos é o Instituto Biológico de São Paulo. O laboratório do Instituto Biológico vinha aumentando a produção de antígenos a cada ano em uma escala de 7%. Mas em 2014 a produção foi recorde, de 3.700.000 doses, um aumento de 34% em relação a 2013. Foi um pedido do Ministério da Agricultura para que aumentássemos a produção para atender uma demanda específica que estava tendo de doenças em algumas regiões. Mas é claro, agora no começo do ano a gente tem que voltar a aumentar a produção de cultivos, porque, por exemplo, o micobactério ele demora quase 6 meses em todas as suas etapas de cultivo. Cada frasco de tuberculina, o antígeno para a tuberculose, rende 50 doses. E o AATT, para diagnosticar a brucelose, rende 160 aplicações. O veterinário que faz o diagnóstico no campo, ele é habilitado pelo Ministério da Agricultura. É como se ele fosse um braço do Ministério do Governo dentro da propriedade. Segundo o veterinário, 70% das doenças humanas têm origem nos animais. Além de representar risco à saúde, as enfermidades podem prejudicar os negócios. Localmente ele pode ter queda na produção, aborto, problema respiratório, pode transmitir para o humano, porque são zoonoses, e para o mercado internacional pode fechar barreiras. Então, um estado que tem uma prevalência muito alta, pode vir um país que importa muito produto brasileiro e não querer, porque ele não quer essa doença no país dele. Em Uberaba, a Vigilância Sanitária está de olho nos produtos vendidos no período da Quaresma. Gabriela, é a garantia de que os alimentos vendidos são de boa qualidade? Boa noite. Boa noite, Natália. É o que se espera. Com o objetivo de garantir que os produtos vendidos sejam seguros para o consumo e comercializados de acordo com a legislação em vigor, durante o período da Quaresma, equipes da Vigilância Sanitária de Uberaba estão inspecionando vários estabelecimentos comerciais. Nossa reportagem acompanhou o trabalho dos fiscais da Vigilância Sanitária em box que vende produtos de pescado no mercado municipal de Uberaba. Tudo é observado, a começar pelo alvará de funcionamento.
O primeiro passo que a gente observa é a documentação, ver se o comércio tem o alvará sanitário. Com relação aos produtos expostos para a venda, os fiscais observam etiquetas e as principais características para o consumo ideal do pescado. No peixe fresco, né, nós observamos os olhos, né, se estão brilhantes, as guelras estão rosas, a pele ela tem que estar firme, tem consistente, e as escamas não podem soltar com facilidade. No peixe fresco tem o peixe congelado e tem o bacalhau, né, que é um tipo de salga. Ela pode ser úmida ou seca, conforme a indicação do fabricante, do rótulo. O trabalho dos fiscais é tão importante, principalmente nesta época do ano, que alunas do curso de nutrição da Universidade Federal do Triângulo Mineiro estão acompanhando as equipes. Segundo dia de estágio na vigilância sanitária, mas já deu para observar bastante coisa, que realmente as questões da teoria, como a análise do peixe, do bacalhau, se estão em boas qualidades. O diretor da Vigilância Sanitária de Uberaba esclarece que as ações de inspeção de alimentos pela cidade, durante a quaresma, seguem uma agenda pré-determinada. Nos estabelecimentos de rotina que nós temos que inspecionar, já se está dando essa atenção especial a esse tipo de produto. E também nós criamos uma agenda com estabelecimentos específicos com comércio dessa data, que são os pescados e os ovos de chocolate, para que seja feita uma ação direcionada a esse produto. Para este aposentado que já é adepto ao consumo de peixe, todos devem se aproveitar deste tipo de alimento bastante saudável. Eu já como 2 vezes por semana. Na Semana Santa, então, a gente come um pouquinho mais, não é? Para se ter uma ideia da importância do trabalho dos fiscais da Vigilância Sanitária de Uberaba, somente no ano passado foram mais de 120 estabelecimentos comerciais inspecionados pelas equipes. Foram mais de 100 quilos de alimentos impróprios para o consumo apreendidos. A operação em Uberaba da Vigilância Sanitária segue até o próximo dia 10 de abril. E os produtores rurais de Uberlândia já podem fazer a aquisição de peixes produzidos no Centro Tecnológico de Aquicultura Familiar, que funciona na sede da Fundação Educacional Rural de Uberlândia, FERUB. Ao todo, estão sendo disponibilizados cerca de 30 toneladas de tilápias, produzidas em 6 viveiros da unidade. Os peixes serão vendidos a preço de custo para término de engorda ou para o abate. O valor arrecadado com a venda será revertido para melhorias na FERUB, além da promoção e oferta de cursos para pequenos produtores e piscicultores familiares. Para efetuar a compra, os interessados devem ir à sede da Fundação no bairro Chácaras Tubalina, fazer um cadastro e comprovar que é produtor rural. Daqui a pouco no Band Cidade tem as notícias do esporte. Cruzeiro e Atlético jogam hoje pela Copa Libertadores. Fique com a gente, eu volto já. Hora de ficar por dentro do esporte. Pelo Campeonato Mineiro do Módulo 2, terminou agora há pouco a partida entre Tricordiano e Uberlândia. O Verdão venceu o adversário por 3-0 e assumiu a liderança do Grupo B. Outras 4 partidas completam hoje a 3ª rodada. Ipatinga e Minas Boca, Araxá e Montes Claros, Cap e Uberlândia e Patrocinense, Social e Nacional de Muriaé. Pela Copa Libertadores, os 2 principais times de Minas entram em campo hoje. O Atlético joga em casa diante da torcida. O adversário será o Atlas. Início de preparação para um jogo que se tornou chave. Não é nem porque a gente perdeu o primeiro jogo, é mais porque o jogo é em casa. A gente não pode desperdiçar isso porque fora de casa é muito difícil você ganhar pontos na Libertadores. Então acho que o jogo é importante sim, a gente tem que pontuar em casa. Cárdenas seria outra opção. Com ele no meio-campo, o Galo jogaria sem uma referência na frente, mas isso deve ficar mesmo para o segundo tempo. Não existe a chance dele começar jogando. Ele pode talvez entrar na partida, vamos ver, ainda vou analisar, mas não existe a chance dele entrar jogando por enquanto. Voltando à questão do jogo-chave, após perder na estreia, o Atlas também deve pensar assim. Já o Cruzeiro fará hoje a estreia no torneio. O time vai jogar longe de Belo Horizonte e da torcida. A Raposa enfrenta o Universitário Sucre. Está chegando a hora. Vai ser uma Libertadores difícil aí.
Então a gente tem que já entrar com esse pensamento de muita dificuldade. A conquista do título é um sonho antigo. O torcedor sempre fala de conquistar a Libertadores, de buscar esse título, né? E eu acho que o Cruzeiro tem tudo para valer essa força que tem pela tradição, pelo torcedor. Esta é a 15ª vez que o time disputa a competição. Ao lado de Grêmio e Palmeiras, o Cruzeiro é a segunda equipe brasileira que mais vezes participou da Libertadores. E a cada ano, muita motivação. Gera também responsabilidades, então o atleta entra com mais vigor, com mais ansiedade e também com mais vontade de desempenhar um bom trabalho, né? No ano passado, a estreia foi com derrota diante do Real Garcilaso, lá no Peru. Mas quem estava em campo aprendeu a lição. O pagamento da segunda parcela da escala de vencimentos do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores e PVA de 2015 em Minas Gerais começou para motoristas com veículos de placa final 1 e 2. Até nesta sexta-feira, encerram todos os vencimentos para os demais veículos com finais de 3 a 9 e 0. E o Band Cidade de hoje fica por aqui. Uma ótima noite para você e eu te espero amanhã.